A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, meus queridos e amados irmãos. É com prazer que eu estou aqui mais uma vez, o seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para termos aí, você e eu, o privilégio de estudarmos juntos a Palavra de Deus. É para isso que a gente está aqui. E a gente vai estar falando de mais uma lição referente a esse tema muito bom, que está sendo abordado pela revista da editora Central Gospel, LPD, número 69, e fala sobre fundamentos da liderança cristã. Pensa num tema que está bem interessante. Eu estou lendo a revista, estou gostando muito do estudo, gostando muito do aprendizado que está sendo passado por esse conteúdo aqui para nós. Tá? E a gente vai estar tratando hoje nesse vídeo da lição 3, onde falaremos aí sobre mais um personagem, mais um líder. Dessa feita, Bezalel, um líder artístico. Tá? Esse é o tema, essa é a lição. Mas eu quero parar aqui um pouquinho para pedir a vocês que me ajudem a poder contar aí com a paciência e com a contribuição de vocês, porque eu já estou há um bom tempo essa semana tentando gravar esse vídeo, né? Essa lição de número 3. Saiu até quase, eu diria, atrasada, porque eu moro num lugar onde as pessoas costumam ouvir um som, eu diria, um tanto alto. Então, nesse momento agora, eu estou gravando esse vídeo e há um som tocando de fundo, uma música alta, música circular muito alta. E talvez se você estiver ouvindo, de repente no fone, estiver ouvindo essa música de fundo, aí, ou são vizinhos, mas eu optei assim mesmo, por tentar gravar para que eu não ficasse sem fazer isso. Né? A gente está aqui para ajudar, está aqui para tentar, dentro das nossas limitações, ajudar aqueles que gostam, assim como eu, assim, da EBD, amam a EBD, assim como eu também amo. E eu busquei a semana inteira um horário, tentei ali, mas de dia. O som aqui rola o dia inteiro, para dizer a verdade, não tem hora para acabar, as pessoas vizinhos aqui ao redor. Então, por isso, caso você ouça aí uma música estranha no fundo, secular, alguém gritando, alguma coisa acontecendo, barulho, onde eu moro é muito agitado, ok? Então, deixa eu já, a princípio, te pedir perdão por qualquer coisa que venha acontecer e venha sair de estranho nesse vídeo aí quanto a áudio, ok? Mas vamos lá, então, eu acredito já contando com a sua compreensão, eu quero continuar então esse vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre Bezalel, tá, gente? E aqui nós temos o texto bíblico básico dessa lição, no Êxodo, capítulo 31, versos 1 a 11. Temos também aí o texto áureo que está em Êxodo 35, verso 34, e que nos diz: também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Auliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. A palavra introdutória vai dizer-nos, leiamos: Jeová dera a Moisés a ordem e a planta para a construção do tabernáculo. Enquanto o povo caminhasse pelo deserto rumo a Canaã, a tenda da congregação seria o ponto central da presença manifesta de Deus entre os israelitas. A confecção do tabernáculo deveria seguir detalhes arquitetônicos e apetrechos minuciosamente planejados pelo Senhor, os quais incluíam os compartimentos internos e até mesmo as vestes sacerdotais. Então, meus irmãos, para começar, falaremos nesse vídeo, como já dissemos aqui anteriormente, sobre mais um líder. Estamos estudando sobre liderança, aprendendo aqui bastante a esse respeito, né? Muitas aplicações estão sendo feitas aqui na revista, que nos tem auxiliado quanto ao nosso ministério, logo à nossa liderança. Acredito que você também, que me assiste aí, está sendo tremendamente abençoado por esse conteúdo. E eu peço que você ore, tá, por nós, para que a gente consiga ir até o fim aí com essa revista, continuar essa revista. Né? Estamos só na lição 3, há 10 lições ainda a serem estudadas e, lógico, aqui abordadas. E o que a gente percebe de início, gente, é entender a grande importância da construção do tabernáculo. Já visto o fato de que o tabernáculo é basicamente o lugar, naquele período, naquele tempo ali, o deserto, onde Deus se manifestava, né? Onde Deus tinha com o povo de Israel, a nação de Israel, um encontro. Então, nós poderíamos dizer, usando um português bem corriqueiro, que o tabernáculo era um ponto de encontro entre Deus e Israel, logo Deus e o homem. Isso é interessante. E a gente sabe que Deus deu a Moisés a ordem para a construção do mesmo, deu a Moisés também o projeto, logo, é claro, para a construção do mesmo. Porém, na hora de pôr em prática, na hora de construir, Deus levantou homens, e um desses homens em especial é Bezalel, que é o líder que nós estaremos abordando e vendo aqui. E para dar continuidade, vamos ver aqui alguns tópicos, porque a gente tem uma lição de 3 tópicos, ok? Onde nós falaremos sobre o primeiro tópico. O grande líder é cheio do Espírito de Deus.
Então abordaremos nesse primeiro tópico, ou seja, a presença e a ação do Espírito Santo na vida daquele que lidera, como o Espírito Santo enche, como ele capacita, como ele orienta, como ele fortalece, como ele dá ao líder grande resiliência para que ele possa continuar exercendo seu ministério de liderança. Isso aqui a gente vai tratar aqui nesse tópico e mais especificamente, mais precisamente acerca de Bezaliel, ou Bezalel, né? Que também, como é também conhecido. Temos aqui o segundo tópico. O grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade do Senhor. O segundo tópico vai abordar um detalhe bem interessante que é Bezaliel ou Bezalel. Gente, você vai me ouvir falar Bezaliel porque eu costumo usar em meus estudos, em pregações, bíblias com traduções bem antigas, né? A CF e outras mais são as bíblias que eu geralmente uso mais no dia a dia. E essas bíblias antigas trazem, geralmente a maioria delas, a tradução, o nome deste homem como Bezaliel. Então possa ser que você me ouça pronunciar Bezaliel, mas está tudo em casa, tá ok. Então nós temos aqui para o segundo tópico, o fato de que esse homem se esforçou ao máximo para cumprir tudo como Deus lhe havia ordenado. É isso que a gente vai tratar e trabalhar aqui, é isso que você, professor, deve ficar atento. E a gente vai olhar um pouco para as coisas que ele construiu. Por fim, nós falaremos do terceiro e último tópico, onde teremos o tema características necessárias aos líderes artísticos. Ok? E aí a gente vai terminar, basicamente, essa lição abordando algumas características que são necessárias, são pertinentes. Algumas coisas que um líder na categoria de Bezalel, né, tinha que ter e precisa ter hoje. E a gente vai e fecha a lição com esse ponto e esse tópico. Então, professor, atenha-se a esses fatos, logo a esses detalhes. Eu já quero começar falando aqui, já visto o fato de que o som está muito alto e eu temo que no meio da lição aumente ainda mais e venha me atrapalhar, então eu vou correr um pouco aqui e peço aí a sua compreensão. Vamos começar o primeiro tópico então. Um grande líder é cheio do Espírito de Deus. Primeiro passo, primeiro ponto é esse. Então nós temos aqui o Bezalel. Aí a revista vai dizer, lerei a revista, vamos lá. Bezalel, do hebraico, né, Bezalel ou Bezael, depois eu vou colocar o hebraico aí, na sombra, né, a revista traz, estou lendo só a revista, foi chamado para liderar a construção do tabernáculo. O texto sagrado diz que o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência. Êxodo 31, dos versos 3 ao 5. Então vamos lá entender o processo. Aqui a gente começa falando um pouco sobre a pessoa de Bezalel. Então você que vai estar lecionando aí, você professor, nesse primeiro tópico, o ponto claro é falar, antes de entrar no primeiro subtópico, que é o subtópico liderança artística, antes de falar sobre a liderança desse homem, use o início da lição aí para você falar um pouco mais sobre ele, apresentar aos seus alunos um pouco mais sobre ele. É isso que eu vou tentar fazer de maneira bem breve. Então nós temos aqui, a princípio, vamos lá, o nome dele, Bezalel. Então ele é conhecido como Bezalel, sim, seu nome, mas como eu já havia dito, ele também é conhecido como Bezaliel, ok? Então nós temos tanto Bezalel, algumas traduções bíblicas trazem o termo, logo o nome e a expressão Bezalel, como também outras trazem Bezaliel. E eu já disse para vocês, por usar bíblias com traduções bem antigas, bem próximas ao texto original, eu diria, eu acabarei chamando ele, acredito que o vídeo inteiro, se não de Bezaliel, mas está em casa. Aí nós temos o seguinte, esse nome Bezalel vem do hebraico Betzalel, ou Betzaleel, seria melhor, né? Betzalel. Repito, Betzalel. Mais devagar para você gravar aí. Betzalel, que é a expressão de Bezalel no hebraico, Betzalel. E é interessante que quando você vai para esse nome, nós temos alguns possíveis significados. Quais seriam os significados ou traduções para esse nome? Nós temos, a princípio, na sombra de Deus, né? Embora você perceba que a lição trouxe aqui sombra, na sombra. Mas o que vai dar o diferencial aqui, gente, para a gente falar sombra de Deus, embora na revista não esteja, não estou dizendo que está errado também, tá? Mas a revista não compreende aqui, não traz sombra de Deus. Porém, nós temos aí El. Essa terminação El ou El, como é muito comum no Brasil, alude a Deus. Como você pega aí, né? Nomes com terminação em El, EL. Tudo isso vai apontar para Deus. Rafael.
Rafael, Deus cura, Ezequiel, Yehezkel, Deus fortalece ou estabelece, Daniel, ou Daniel no português, Daniel no hebraico, vem de Dan, juiz, e Dani, meu juiz. E El, ou El, Deus, Deus é meu juiz. Então terminou com El, ok? Terminou com El, ou El no hebraico, quer dizer Deus. Então, na sombra de Deus. Por que sombra? Porque entendemos que quando você pega aí o nome do Bezalel, e você, eu diria, divide, né, ou desmembra esse nome para entender ponto a ponto o nome dele, você vai encontrar esse Tsel, que é sombra no hebraico. Então nós temos Tsel, entendendo que Bezalel, ou Betzalel, vem de Tsel do hebraico, sombra, ok? E quando você vai também para o hebraico, lá para Gênesis 1, 26 em diante, 27 também, né, fala sobre Tselem. Tselem é imagem, né? O homem feito a imagem e semelhança de Deus, a palavra imagem ali é Tselem. E aí a palavra sombra, Tselel, ou Tsel, para ser mais exato. Tsel, sombra, Tselem, imagem, Betzalel, na sombra de Deus. E essa sombra não quer dizer simplesmente o fato de alguém que está na sombra por estar, mas o fato é que sombra, ela alude à proteção. Por isso você vai encontrar também Bezalel como na proteção de Deus. A sombra, o quesito sombra, né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Bezalel é aquele que está protegido na sombra de Deus, guardado na sombra de Deus. E aí você faz uma alusão, caso queira, professor, caso julgue necessário, ao Salmo 91. Então, resumindo tudo que eu falei bastante coisa aqui, eu vou tentar ser específico a ponto de ajudar você que vai assistir o vídeo aí. Então, você tem o nome dele no português, Bezalel. Algumas Bíblias trazem Bezaliel, tudo português. Do hebraico, Betzalel, ok? Que o significado pode ser na sombra de Deus, porque entendemos que Tsel está aí dentro, um radical aí está aí dentro no hebraico, Tsel, sombra, e aludindo à proteção. Então o nome dele tanto pode ser na sombra de Deus, quanto na proteção de Deus. Guarda isso aí, vai te ajudar muito para a sua aula. Então, aqui, professor, o que você tem que fazer, aí que vai estar lecionando, é usar essa primeira parte para entender. E embora, eu vou falar isso aqui acho que diversas vezes, eu acredito que sempre falarei isso aqui, embora você que está assistindo, talvez não seja um professor de EBD, talvez não tenha vindo aqui como professor para adquirir um conteúdo, buscar alguma coisa para agregar à sua aula, talvez você não vá nem lecionar, você é um aluno, mas ainda assim você é muito bem-vindo. Quando você me ouvir falar termos como professor, é porque, como eu já tenho dito há um bom tempo, um dos maiores motivos de eu ter criado esse canal, o conteúdo dele aqui, é por receber de diversos professores pedidos para ajuda quanto à aula, dar uma dica ali, trabalhar alguma coisa que possa auxiliar. E eu também sou professor de EBD, logo eu sei o que passa, eu sei o quanto sofre um professor, ok? Então tá lá. Dito pois isso, está aí para lhe ajudar. E esse homem era a princípio da tribo de Judá, olha que coisa interessante, né? Um descendente ali, um parente de Caleb, logo também da tribo de Judá. É um detalhe importantíssimo que você tem. Então comece aí a lição, tópico 1, falando sobre a pessoa dele e não sobre a liderança dele ainda. Então use essa primeira parte aí, use esse primeiro tópico, antes do primeiro subtópico, só para falar sobre a pessoa, a pessoa de Bezalel. E agora vamos entrar um pouco na liderança dele. E aí nós temos aí subtópico 1.1, liderança artística. Deixe-me ler a revista, vamos lá. Diferentemente do que os talentos humanos pudessem ser capazes de realizar nessa operação, ser dotado da plenitude do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento, em ciência, consistia em estar sensível à plena vontade do Eterno para compreender as suas exigências nos mínimos detalhes. Tudo teria de sair em conformidade com o plano divino. Então o que nós temos aqui, gente? Uma liderança artística. Tá? Embora eu acredito que eu não vá falar muito sobre artes aqui, tá? Não que eu não goste de falar, não que eu não julgue necessário, mas para tentar abordar uma temática onde o vídeo não estará tão extenso, eu vou simplesmente falar mais sobre a liderança dele do que a questão artística em si. Mas fique à vontade aí você
professor para abordar esse tema, ou caso você que está aí, um aluno também, alguém queira falar sobre isso, eu sempre deixo meu contato aí para a gente conversar um pouquinho. Então o que eu tenho aqui? Nós temos o seguinte, gente, nós temos um fato bem interessante, que a liderança de Bezalel, ela tem um detalhe muito importante. Qual seria esse detalhe aqui? Seria mais essa questão, essa sensibilidade dele para seguir os mínimos detalhes do projeto que Deus deu. O Espírito Santo enche ele, o Espírito Santo dota ele, o Espírito Santo capacita Bezalel para a construção, mas ainda assim, inicialmente Deus deu a Moisés um projeto e essa capacitação do Espírito Santo era para que Bezalel pudesse cumprir cabalmente esse projeto. Então, Bezalel é um homem, eu diria, um líder, né? Um líder, a gente vai falar sobre já, líder versátil. Mas dentre as coisas que Bezalel tem, que me chamam mais atenção aqui, gente, é que embora ele tivesse essa questão, né, artística, embora ele fosse, sim, um dom para a arte, um dom artístico, alguém que nasceu com esse dom, eu até diria natural para essa aí, porque há pessoas que também, o Espírito Santo dota ele para as minúcias, para os detalhes, tá? Porque ali teria que se reproduzir nos mínimos detalhes. Mas eu acredito que Bezalel já era alguém que no nascimento Deus já tinha dado um dom natural a ele, talvez, até por isso tenha sido ele o escolhido para fazer e cumprir essa função. Mas o ponto claro aqui é que o maior dom de Bezalel, nesse quesito, eu não diria ser alguém minucioso em detalhes, mas a obediência dele foi algo tremendo, gente, foi algo maravilhoso, e é isso que me chama a atenção. Por quê? Porque geralmente quando nós temos pessoas, ou líderes, que são nessa área artística, líderes que têm dotados de um certo conhecimento, o que nós acabamos vendo é que alguns deles, eu não vou aqui jamais generalizar e dizer que todos, mas um deles, uma boa parte de líderes, tende a querer incrementar, tende a querer inovar com algumas coisas, e nós sabemos que há coisas na obra de Deus que não cabem, não competem, não dá para inovar, não dá para simplesmente criar, eu vi algo ali, eu vou trazer para cá, eu vou inserir isso aqui. Talvez a pessoa tenha se formado na área secular, na administração e coisas mais. Não, deixa eu trazer um modelo, um projeto que eu vi, que foi usado assim e tal, que dá certo. Eu acredito sim, que existem coisas que a gente consegue dar uma inovada ali, outra ali, acrescentar um processo. Mas há áreas dentro da obra de Deus que não dá para inovar. Há áreas que nós temos que seguir cabalmente aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que Deus nos dá por orientação. Então, acho que dentre os dons que Bezalel tinha, o maior dom de Bezalel ali, na construção do tabernáculo, eu diria que foi a obediência, o dom de obedecer, que poucos têm. Não é todo mundo que tem esse dom de obedecer. Existe o dom da obediência, eu quero colocar pelo menos aqui para ele. Por quê? Porque ele poderia ter feito, não, eu vou dar um detalhe aqui, eu vou cortar um negocinho ali, eu vou fazer uma pontinha, não sei de que daqui, eu vou cavar mais para dentro aqui para fazer uma hastezinha assim, ó, eu vou esticar um pouco mais. Não, tá 2,5 côvados, como Deus falou, 1,5 côvado aqui. Não, eu vou colocar então 3 côvados, arredondar para 3 côvados, porque eu acredito que seja melhor, né? Eu como já alguém que tem experiência, você não encontra isso. O que Bezalel faz é único e tão somente, é simplesmente obedecer cabalmente cada ordem, cada palavra. Ele seguiu o projeto de maneira específica, direto. Então ele não acrescentou nada ao projeto de Deus, ele também não tirou nada do projeto de Deus. Isso que é interessante, tá? A liderança de Bezalel como liderança artística, o que eu colocaria aqui é que, embora sendo um líder, um artista, embora sendo alguém minucioso em detalhes, embora sendo alguém que tinha esse dom, né, de fazer coisas difíceis, tá? De preparar, de montar, de cortar, Ok, o camarada fez muita coisa, porém, o que mais me chama a atenção na liderança de Bezalel, no início aqui, no subtop 1.1, eu colocaria assim, é uma opinião minha, você, é claro, né, é obrigado a concordar comigo, faça só se você quiser, se achar necessário fazê-lo, mas o ponto-chave da liderança de Bezalel é a obediência. Um líder que obedece a Deus nos mínimos detalhes, eu colocaria assim. Gente, o quanto isso é importante para nós, quanto está faltando gente assim hoje. A gente vê muita inovação, muita esquisitice acontecendo no âmbito, no seio da igreja por causa disso. Olha, fulano fez assim lá, não sei onde, deu certo, eu vou colocar isso, eu vou acrescentar. Nem tudo cabe, nem tudo compete, nem tudo se encaixa. Nós precisamos, às vezes, seguir o exemplo de Bezalel. Que exemplo é esse? Eu diria às vezes, eu disse às vezes, mas sempre. Qual exemplo é esse? É obedecer à risca o projeto de Deus. Bezalel
não pôde ficar criando ou inventar nada para colocar no tabernáculo. Ele não pôde enfeitar conforme a visão artística dele. Simplesmente Moisés recebe o projeto, repassa, apresenta o projeto a ele e o Espírito Santo vai dando a ele capacidade. Certamente quando ele leu aquilo, ele falou, rapaz, Moisés, tem muito detalhe aqui, hein? Eu não sei se eu conseguirei fazer, tem muita coisa aqui. Eu acredito, eu vou conjecturar que ele talvez tenha dito isso. Não sei se eu vou dar conta do recado. Não sei se eu vou dar conta do recado não, Moisés. Mas vamos lá. Pelo menos uma coisa eu garanto. Eu vou fazer do jeito que está aqui. Eu vou seguir do jeito que você está me mostrando, do jeito que Deus falou. E se tem uma coisa que Deus sagrada de líderes que fazem e cumprem a ordem e a vontade de Deus cabalmente, tá? Então tá um bom exemplo para nós aqui, ok? Era um artista? Sim. Tá? Um escultor, um ourives, um tecelão, tudo isso. Mas principalmente alguém que obedecia a Deus. Então que nós entendamos e começamos a compreender isso aí. E eu passo para o subtópico 1.1.1. Um líder versátil. Dentro disso, leiamos. Bezalel foi um homem extremamente versátil. Ele atuou como ourives, joalheiro, marceneiro, perfumista, bordador e tecelão. Gente, olha quanta coisa esse camarada fez. Daqui a pouco vamos ver algumas coisas que ele construiu lá no tabernáculo. Gente, para pensar a quantidade de coisas que ele fez. Então isso faz dele, sim, certamente um líder versátil. Um líder versátil, aquele líder que faz muitas coisas. Mas eu quero aproveitar essa parte aqui para talvez comentar algo com vocês. O quê? Embora eu ache interessantíssimo isso aqui, Bezalel, um líder, Bezalel, um líder, eu tentando falar Bezalel, mas sempre falo Bezalel. Bezalel é um líder versátil. Gente, ok, o camarada fazia muita coisa. Eu diria que Bezalel fazia de tudo. Pensa num homem que fazia de tudo, porque tá aqui, ó, repito, né? Perfumista, bordador, tecelão, joalheiro, fazia de tudo. Um camarada versado em diversas áreas e fazia de tudo. Só que, apesar de Bezalel fazer de tudo, Bezalel não fez tudo, não fazia tudo. Então, em primeiro lugar, não existe líder que faça tudo. Ninguém faz tudo. Nós estamos acostumados, eu até diria mal acostumados, com aquele líder chamado polivalente, que a gente gosta de chamar. Aquele líder que faz de tudo. Aquele líder que talvez nem precise de liderados, porque ele faz tudo, né? Uma linguagem aí, como muitos usam, até a linguagem do futebol para falar, né? Ele bate o escanteio e corre para a área para cabecear e fazer o gol. Faz tudo. Isso é bom? Não. Isso parece bom, isso parece legal, isso parece interessante. Mas cria em nós, liderados, às vezes, um comodismo. Isso estafa, cansa, arrebenta com um líder, uma liderança que tenta e quer fazer de tudo. Moisés mesmo, que o dia que tentou cuidar de problema de todo mundo lá, no capítulo 18 do Êxodo. E se não fosse um sábio conselho de seu sogro, para que ele buscasse a Deus a fim de resolver aquilo, Moisés estaria até hoje lá sentado no meio do deserto, julgando a causa do povo. Ok? Então, fazer de tudo, ok, mas fazer tudo não. Mas eu também até diria, cuidado com esse negócio de fazer de tudo. Um líder que faz de tudo. Fulano faz de tudo. Fulano toca, canta, fulano prega, dá estudo. Fulano, o camarada é versátil. Ok. Versatilidade é boa. Mas eu lhe pergunto e você não precisa me responder, né? É hipotética aqui a pergunta. Mas é possível alguém fazer tudo mesmo ou de tudo mesmo? Claro que não. Porque nesse interim, nesse querer fazer tudo ou querer fazer de tudo, a gente pode acabar fazendo uma série de coisas, porém, todas essas coisas de maneira parca. A gente pode não ser, talvez, um perito em nada. Por exemplo, quem é da área da música sabe o que eu estou falando. Ah, o camarada toca bateria, toca baixo, toca guitarra, esse cara toca tudo, toca teclado, toca piano, toca flauta, toca... Tá, mas a pergunta é, em qual desses instrumentos ele se destaca? Porque sempre tem que haver um, sempre tem que ter o carro-chefe. Porque senão um arroz com feijão na bateria, um arroz com feijão no violão, um arroz com feijão na guitarra, um arroz com feijão na flauta, um arroz com feijão na gaita, um arroz com feijão no piano. Fica aquele negócio básico. Se bestar, acaba não saindo nada. Ou seja, acaba, como vamos usar um português corriqueiro, fulano arranha no baixo, arranha na guitarra, arranha na bateria, arranha no teclado, mas tocar mesmo, entender mesmo, manjar, qual instrumento que ele se dedicou? Qual a área que ele buscou? Então a gente precisa parar de ficar pensando que o líder tem que ser versátil e fazer de tudo. Ok? O líder que faz de tudo, às vezes acaba impedindo que liderados cresçam e desenvolvam-se.
Eu sei que às vezes a pessoa pega uma obra para tomar conta, só tem ele, a esposa e o filho, às vezes a família. Então ele tem que fazer a primeira parte, ou seja, a esposa faz a primeira parte, ele prega, e o menino está ali, um passa, olha a oferta, toca o instrumento, é uma correria só. Mas nós precisamos aprender a delegar funções às pessoas, ensinar as pessoas. Então, líder versátil, está aí. Bezalel, concordando e corroborando com a lição. Camarada versátil, ok. Mas para nós, uma aplicação, vale a pena a gente fazer de tudo? É legal, é viável? Não. Eu acredito que a gente precisa se destacar, ainda que faça muitas coisas, se destacar numa só, que esse um só seja o carro-chefe, ok? Que a gente desenvolva mais uma área e que dê aos nossos liderados a possibilidade de que eles preencham as lacunas que nós deixamos. Ok? Então não precisa de um homem só tocar ao mesmo tempo baixo, guitarra, bateria, teclado, piano. Não. Se ele é muito bom no piano, torna-se um maestro, um músico excelentíssimo, e ele, através do piano, do dom, do ensino, do estudo, ele pode dar aula para os demais, ensinar um pouco de bateria para um pouco de baixo para outro, um pouco. Talvez ele arranhe nesses instrumentos, mas que ele seja pelo menos maestro ou versado em um. Você me entendeu? Falei de música porque é uma área comum, mas você pode aplicar e usar isso para diversas áreas. Então tá aqui. Líder versátil. Ok, entenda isso, gente. Ninguém faz tudo. Bezalel não fez tudo. Embora a gente possa dizer que ele fazia de tudo, mas é de tudo um pouco. Mas nós temos um detalhe também. O Espírito Santo capacitou ele para cada situação dessa. Isso que é interessante notar. Capacitou ali, aqui, ali, mas ainda assim, não dava para ele costurar um negócio aqui, montar um altar ali, fazer uma pia de bronze, tudo junto, aquela... Não. Ele foi ensinando, o Espírito Santo deu a ele sabedoria e conhecimento até para ele ensinar, e a gente vai ver isso depois com mais clareza lá na frente, ok? Então, líder versátil, ok, é interessante, é bom, mas até que ponto é bom ser tão versátil assim? Tá? Então, que a gente aprenda diversas coisas, seja versátil quanto à liderança, mas que a gente se aperfeiçoe em uma dessas áreas e que a gente dê aos nossos liderados capacidade e espaço para que eles possam também exercer junto a nós a liderança deles. Continuando, nós temos aí o segundo tópico. O grande líder esmera-se em pôr em prática a vontade de Deus. Leiamos, vamos lá. O texto bíblico dá-nos ciência dos itens que deveriam ser providenciados na construção do tabernáculo. Todos os elementos destacados por Jeová traziam consigo alguma revelação superior. Então, o que nós temos aqui, ou que veremos aqui, é Bezalel como construtor. Vamos lá. E aí nós temos, Bezalel reproduziu o símbolo circunscrito em cada elemento. Vejamos isso aqui. Vamos lá então, para entender esse processo. Aí nós temos essa visão para entender os elementos. Mesmo sem compreender plenamente o significado de cada elemento projetado para o tabernáculo, Bezalel cumpriu fielmente as instruções de Jeová quando os elaborou. Estas sombras da revelação divina foram compreendidas pelo povo de Deus no tempo por ele estabelecido. Então o que nós temos aqui, gente? Nós temos Bezalel reproduzindo, trabalhando, montando, preparando e pondo em prática aquilo que o Espírito Santo havia dado a ele a capacidade de fazer, que era ali a construção, dentro dessa construção, uma reprodução de todos os utensílios do tabernáculo. Isso é interessante. E dentro disso nós temos um detalhe, qual é? Esses utensílios traziam em si um significado, um simbolismo. Tudo isso apontava, todas essas coisas apontavam, traziam um simbolismo. E o que me chama a atenção aqui? Eu quero olhar com vocês um detalhe que talvez você possa aplicar na sua aula, caso você julgue necessário. Que detalhe é esse? Vamos lá. Vamos começar por aqui. Ó. Bezalel reproduziu o simbolismo circunscrito em cada um desses elementos. Qual era? Vejamos. Nós temos aqui, ó. Lá em Hebreus, capítulo 8, verso 5 diz: o serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. É interessante. Então, vamos lá. Deus dá a Moisés o modelo no monte, Moisés desce do monte com o modelo pronto, e o que Moisés deveria fazer, ao entregar esse modelo a Bezalel e aos outros homens, era cuidar para que nada do que for entregue a ele fosse feito ou reproduzido de maneira diferente. Moisés tinha que estar atento a isso, como Bezalel e os homens inspirados ali,
capacitado do Espírito Santo, também tem que estar atento a isso. Então Moisés deveria a todo tempo dizer a Bezalel e aos homens: vocês, nós, logo eu e vocês, nenhum de nós tem de Deus, tá, liberdade para fazer nada diferente disso aqui. O que nós temos é que reproduzir isso aqui. Então Bezalel reproduzia, junto aos outros homens que com ele estavam, aquela equipe de homens abençoados reproduzia. Aqui eu estou destacando Bezalel por ser ele o personagem central da lição. E tudo que ele construiu, depois de feito, o tabernáculo pronto, montado, e inicia-se aquele período, aquele processo de sacrifício, cerimônias, ritos, tudo que acontecia no tabernáculo é interessante. Quando você olha para tudo que era feito, todos os utensílios, todas as divisões do tabernáculo e as cerimônias ali realizadas, né, todo o culto ali realizado, é interessante, porque lá o autor dos Hebreus chama isso e usa uma palavra para especificar aquilo. Quando o autor dos Hebreus fala sobre isso, ele usa a palavra sombra. O autor aos Hebreus diz que tudo isso era uma representação, ou seja, uma sombra. E a palavra grega para sombra é a palavra skia, sombra. E logo a palavra hebraica, a gente já falou aqui, seria a palavra tslel, ou tslel. Fica à vontade para pronunciar como você quiser. Só que tanto a palavra tslel, ou tslel, quanto a palavra skia, sombra, apontam para o nome de Bezalel. Na sombra de Deus. Olha que coisa interessante. Betzalel, na sombra de Deus, aquele que está protegido, na sombra de Deus, sombra. Então, Deus usou Bezalel, a sombra, aquele que está na sombra, para construir utensílios que apontariam e seriam uma sombra das coisas futuras. Olha que interessante, olha que trocadilho abençoado a gente pode estar usando aí dentro da lição. O homem que estava na sombra de Deus, Bezalel, foi usado para construir coisas que eram sombra das coisas futuras. Tudo que ele construiu no tabernáculo eram sombras. Então, olha que coisa interessante. Isso se repete, né? Vamos ver aqui mais uma vez, mais um detalhe. Hebreus 10:1. A lei constitui apenas uma sombra. Aí nós temos a palavra skian, que vem da palavra skia. Um vislumbre das coisas boas por vir. Mas não são as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Olha que coisa importante e interessante, mais uma vez a palavra sombra utilizada nesse contexto pelo autor dos Hebreus. Então você pode usar aí, na sua lição, essa expressão, esse termo, essa visão, essa linha, essa ideia de sombra. Bezalel, na sombra de Deus, construiu coisas que apontariam e seriam ou representariam uma sombra das coisas futuras, coisas eternas, coisas permanentes. Que maravilha, né? Que bênção, e pode ser aplicado aí também. Continuando aqui, nós partimos agora, gente, para os utensílios que Bezalel construiu. O primeiro deles nós temos na ordem da revista, a mesa dos pães, tá? Então, mesa dos pães. E o que eu queria dizer a princípio aqui, antes de começar a colocar os elementos e falar sobre eles, gente, você tem 2 pontos a analisar aí. Todos nós somos sabedores do fato de que cada um desses elementos construídos por Bezalel apontavam, como a gente acabou de ver aqui, eram sombra e apontavam para questões eternas. E tinha também em Cristo, cada ponto desse, gente, tinha uma simbologia, um simbolismo atrelado à pessoa de Cristo Jesus, do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mesa dos pães apontava para Jesus, como o altar, né, o castiçal apontava para Jesus, o altar do incenso apontava para Jesus, o altar do holocausto. Cada um desses pontos tinha uma finalidade de apontar para Cristo e sua obra redentora. Mas o que eu queria analisar com vocês? Onde eu quero chegar? Antes mesmo de começar a colocar aqui, porque aí a gente para aqui, faz essa análise e continua. Qual é a análise que eu faria junto a vocês? Todos nós sabemos que cada utensílio desse representa Cristo e uma ação de Cristo. Tá? A intercessão, okay, no altar de incenso, todo esse processo. Mas o que eu queria ver com vocês é o seguinte, professor, especificamente você, professor, que vai estar aí na sua aula, né, na sua turma lecionando, em sala de aula, em loco. O que é interessante? Quando você estiver falando sobre a mesa dos pães, aí é um conselho que eu estou dando e acate você caso queira, fique à vontade. Logo, a aula é sua, a turma é sua, fique à vontade. Mas eu, lecionando em sala de aula essa lição, eu não usaria o meu tempo nesses utensílios para falar sobre o simbolismo, embora é importantíssimo, logo, porque aponta para Cristo. Mas eu falaria mais para os detalhes da construção em si. Já que, por quê? Porque o nosso alvo aqui, o nosso foco para essa lição é falar sobre a obra ou as obras realizadas naquele tempo por Bezalel, como o Espírito capacitou ele.
E na melhor maneira de eu entender isso não é olhar para o simbolismo. O Espírito não capacitou Bezaleel para o simbolismo, porque o simbolismo está no Novo Testamento, é Cristo. Já está tudo claro isso aí. Cristo é a revelação dessas coisas. Mas a dificuldade, a complexidade, os detalhes são vistos na construção. Não no simbolismo, mas na construção. Não para o que esses elementos apontam, mas para como eles foram feitos. Então, professor, eu aconselho a você a usar agora, o que eu vou estar até fazendo aqui, inclusive. Você vai ver na prática que eu vou fazer aqui. Eu não vou falar sobre o simbolismo, representa, que a lição faz. Ok, a lição faz, fale também. Mas eu quero usar mais aqui a complexidade dos elementos, tá? Então, deixa eu dar o primeiro exemplo aqui, tá aqui, vamos lá. Então, nós temos aqui já a mesa dos pães, Êxodo 25, do 23 ao 30. Então aqui, ó, também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Então olha aqui, ó, complexidade. É muito mais do que fazer uma mesa, porque faria uma mesa com detalhes. E cobri-las com ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Então atente-se aí, professor. Atenha-se aos detalhes. Então eu tinha que fazer uma moldura da largura de 4 dedos, olha, 4 dedos, tem que seguir isso à risca. Faria uma coroa ao redor da moldura. Também farás 4 argolas de ouro e porás as argolas dos 4 cantos, que estão os seus 4 pés. Então no pé ali, cada pé tinha uma argola para entrar o varal. De frente da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los-á com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. E também farás os seus pratos, olha aí, prato, colher, coberta, tigela, que hão de oferecer libações, e sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Aqui eu falei correndo, porque eu estou tentando ser breve, é um vídeo rápido. Mas você percebeu o que eu fiz aí, eu acabei de fazer? Eu não entrei no simbolismo em si, o que essa mesa representa, porque embora a lição fala, né, a mesa dos pães simboliza Cristo, o pão da vida, está muito claro isso. O simbolismo está aqui. O que Bezaleel construiu, mesmo sem saber a simbologia, Bezaleel não tinha ideia alguma. Estou para dizer com sinceridade. Bezaleel nem sabia ao certo, a princípio, inicialmente, quando construiu, o que representava. Ele foi saber depois. Os levitas ali explicando, mas ainda assim, algo para aquele momento. Mas essa representação de Cristo, Bezaleel morreu sem saber disso. Ele construiu algo que foi utilizado naquele tempo, mas ele morre sem saber a simbologia, o que apontaria no futuro. Então apontava para, ali naquele momento, o pão da vida, Cristo. Todos os sacrifícios eram feitos de sangue, representando Jesus na sua morte. Isso é a representação clara dos pães. Cristo, o pão vivo, o maná que desceu do céu, Cristo Jesus. Mas você pode fechar essa primeira parte, falando sobre os pães, no final você traz a simbologia, mas eu no seu lugar aí, professor, primeiro, leria o que eu faria, o que eu fiz, lendo como ela foi feita, a altura, a largura, a madeira usada, cada corte, os detalhes, né? Os 4 dedos ali de detalhe do lado, as coroas, 4 dedos, as argolas, né? Cada pé tinha uma argola, em cada pé, ao lado de cada pé. Nessa argola passava o varal, que era de madeira, mas também coberto com ouro. Olha aí que coisa interessante. As hastezinhas ali para puxar, para carregar, os pontos onde se colocaria os pães em cima. Isso que é o detalhe. Então, se estamos falando do líder Bezaleel e de todo esse processo artístico que ele fez, o melhor seria aludirmos a princípio aos detalhes. E eu falarei e farei a mesma coisa nos demais utensílios, mas porém eu vou falar mais rápido aqui, tá? Eu não falei toda essa explicação, deixei mais para o primeiro. Continuando, nós temos aqui também o castiçal. Vou deixar passando como eu fiz aí na tela para você estar assistindo e vendo, porém não vou entrar em detalhes, né? Castiçal, vamos lá. Então você mostra aqui, ó. Vamos lá, vamos assistir o castiçal de ouro. Êxodo 25, 31 a 40. Referência para você ler aí. E aí fala do candelabro, ouro puro, só vou resumir. Fala dos pés, né, da haste, os botões que estariam de cada lado, das flores que estariam ali do lado dele. Continuando aí, nós temos a haste pronta, e aí nos lados sairia 6 hastes, saíam 3 de um lado, 3 do outro. Aí o que você vai falar, o detalhe que ele tinha que estar atento, cada haste igual, tamanho. Aí faria 3 copos em cada haste, modelo de amêndoa, botão de flor, 3 copos de amêndoa, na outra haste, um botão, uma flor. E aí o candelabro no meio haverá 4 copos no modo amêndoas, com seus botões e suas flores, dando a sequência, 4 em cada uma.
E aí o botão debaixo das hastes sai dele, ainda o botão debaixo das duas outras hastes que sai dele. Aqui o ponto claro é você fazer o seguinte: abrir esses textos que a gente está abrindo aqui, ler e começar a fazer com que seus alunos parem para pensar na complexidade. Gente, olha cada detalhe. Bezalel e os demais homens foram fiéis a cada detalhe. No final, em cima deles tinham as lâmpadas que tinham que colocar para clarear, para iluminar, ok? Então, primeiro você traz os detalhes. Olha lá, tinha também aí a espreitadeira, que era para limpar, para não entupir. Olha que coisa interessante. Ali a hastezinha e uma vasilha para você encher, né? Tá colocando o azeite, o combustível para estar ali enchendo essas lâmpadas. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa maravilhosa. E no final, quando você terminar, aí sim você vem para essa parte. O castiçal, a representação do candelabro, diz respeito tanto a Cristo como a luz do mundo, como as 7 igrejas descritas no livro do Apocalipse. Deixa a simbologia para depois. Explica primeiro, traga os detalhes da construção, traga a complexidade de cada detalhe ali reproduzido por Bezalel e os demais, e depois faça as aplicações. Continuando, mesmo procedimento, o altar do incenso. Vamos lá. Aí nós temos aí, ó, o altar do incenso, Êxodo 30, versos 1 ao 10. Então você tem 10 versos para falar do altar. Para o altar seria de madeira, de acácia. Ok? Primeiro detalhe, então tinha que talhar aquela madeira e fazer para preparar o altar. Vamos lá, vamos seguindo a sequência aí, vamos assistindo junto. E aí dá a questão do um côvado, comprimento, a largura também, porque ele era quadrado, mas já a altura é diferente, então você segue esse processo, forra ele, todo ele, de ouro puro, bota ali coroas ao redor, também fará 2 argolas, do mesmo jeito que estava no altar lá, eu diria na mesa dos pães, aquela argola do lado, também tinha essas argolas, para colocar esses mesmos varais, feito também de madeira, coberto também, forrado de ouro. Olha aí, o mesmo detalhe. Então você vai lendo aí e trazendo. Eu não estou lendo aqui, gente, para ganhar tempo, tá? São quase 41 minutos, eu tenho que ser breve. Mas em sala de aula eu falo. Tinha que estar diante do véu. A posição, até a posição dele pronto depois, ficar diante do véu. E dentro dele ficaria os incensos, a especiaria, né? Que é um incenso ali preparado que não podia ser reproduzido por ninguém. Todo um processo aromático. E Arão é quem ia queimar esse incenso, o sacerdote queimaria, ia colocar em ordem, né? Olha que coisa interessante. Falaria o horário em que ele faria isso, acenderia, colocaria o incenso. O ponto aqui é esse. Apresenta o detalhe, apresenta a construção, apresenta a complexidade dessa construção aí, para que seus alunos possam ter esse entendimento do que realmente estava acontecendo ali. Ok? Vamos lá. Esse é um ponto interessante para que você possa aplicar logo na sua aula, logo na sua lição. Vamos nessa. E aí, depois de feito isso, vamos então para o detalhe, né? Bem interessante. Você tem aí o altar do incenso. Quando o Senhor mandou Bezalel construir o altar do incenso, ele estava pensando em seu significado real, que seria compreendido anos depois pelo povo na nova aliança. Qual é? Este representa a intercessão de Cristo na glória celestial. E aí, fale, cite, diga mais questões ligadas a isso. Então, o ponto claro. E aí nós temos o último, né? O último exemplo, que é o altar do holocausto. Leiamos, vejamos também, vamos lá. O altar do holocausto, Êxodo 27, versos 1 ao 5, tá? Eu diria até mais, né? 1 ao 7, ao 8. Vamos colocar aqui. E aí, o altar de madeira de acácia, 5 côvados, comprimento, ou seja, 5 côvados de largura, a altura já seria diferente. Pô, os chifres, né? Nos 4 cantos dele ali teria o chifre, coberto ele também de ouro, colocaria os recipientes para colher a cinza, pá, bacia, garfo, braseiro, tudo isso era feito de cobre. Então, uma coisa interessante, então o altar era de bronze, logo coberto com bronze, cobre, e também a madeira de acácia coberta com bronze, e aí todos os utensílios também cobertos com bronze, um crivo, né, uma espécie de grelha que ficava dentro dele. Então tinha que construir aquela grelha, aquele crivo, colocar no meio. E na altura, na mesma altura que era lá dentro, a grelha era aqui fora as hastezinhas para colocar os varais. Na mesma altura, mesma proporção, mesma dimensão. Olha que detalhe interessante. Então media lá dentro, botava a grelha. Media aqui fora da mesma altura, exato, no meio ali, colocava então aí essas argolas para colocar aí esses varais. Gente, olha quanto detalhe interessante. E é isso que te para pensar. Aí você, quando você puxa esses detalhes, você vê a complexidade do que Bezalel e os demais homens tiveram que fazer e reproduzir. Tá? Esse é o ponto. Então, essa parte aqui, ó, subtópico,
Tópico 2, subtópico 2.1.1, 2.1.2, esses elementos da mesa dos pães até o altar do holocausto, primeiro traria a complexidade, primeiro falaria como foi feito, para depois entrar nesse detalhe aí, que são as questões da simbologia. Continuemos. Vamos lá. Aí nós temos: o grande líder ensina e reconhece a importância dos seus liderados. Vamos entender isso? Um líder jamais trabalha sozinho. Deus preparou um ajudante imediato para Bezalel, além de outros trabalhadores igualmente habilitados para a realização de toda a obra. Bezalel exercia liderança ao mesmo tempo em que ensinava a arte a outros. Olha que coisa interessante, gente. Então, mais um detalhe que a gente aprende aqui, pegando um gancho, uma ponte, que já falamos lá no subtópico 1.1.1 do líder versátil, nós entendemos que o grande líder é como Bezalel. Em que sentido? No sentido de que, enquanto ele realiza ali as coisas, em primeiro lugar, ele não trabalha sozinho, ele não pensa em si só, ele trabalha em equipe. É alguém que está prestes a estender a mão, prestes a ajudar, prestes a auxiliar. É alguém que trabalha entendendo que todos os componentes, todas as pessoas que estão envolvidas naquele processo são importantes. Ele não vê só a sua importância, ele não prima só por si só por si mesmo, mas ele prima por toda a equipe, o bem-estar de todos, cuidado com todos de igual maneira. E o interessante é que Bezalel, enquanto ele exercia a liderança, Bezalel foi o chefe daqueles que estavam ali criando, né? Criando não, desculpa a palavra criar, porque ele não criou, ele reproduziu, e eu preciso focar nisso aqui. Então, era o líder daqueles que estavam reproduzindo o projeto de Deus. Enquanto ele fazia isso, ao mesmo tempo que ele estava ensinando, então ele trabalhava, ao mesmo tempo ele supervisionava. Nessa supervisão, ele ensinava, é assim, cuidado para você não errar aqui, faça assim e tal. Deus ia orientando ele para que ele, então, ele mão na obra, construindo, ao mesmo tempo supervisionando, só que enquanto ele fazia isso, ele aprendia também. Isso é que é um líder completo. Ele lidera, ele ensina, mas ele aprende também. Alguém que entende que não sabe tudo, não conhece tudo, não existe nada que ele não possa aprender. Então Bezalel me ensina todos esses pontos de uma liderança abençoadíssima. Eu posso ser um líder que ensino, mas também aprendo. Eu aprendo com meus liderados. Eu, geralmente, né, atuo na área de ensino, né, estou dando aula, e eu aprendo tanto com meus alunos, a cada pergunta feita, o ponto de vista deles, eu paro para ouvir, e eu saio tão abençoado, eu aprendo muito com meus alunos. Isso é importante. Então, o grande e verdadeiro líder é aquele que ensina, e enquanto ensina, reconhece a importância de todos aqueles na que ele está liderando, e também reconhece que ele também aprende ao longo do processo. Ele não só ensina, ele também aprende. Não há nada que ele não sabe tudo, faz tudo, o manda-chuva. Ele também aprende. Isso é importantíssimo. E isso é ampla e altamente aplicável na nossa aula. Ok? Continuando, vamos para o terceiro e último tópico. Características necessárias aos líderes artísticos. O que é preciso? Agora que é interessante. A gente para fazer uma análise de quê agora? Terceiro tópico. A gente precisa abordar de maneira prática quais são as características. O que um líder que trabalha nessa área tão, às vezes, complexa, tão versátil que era da arte, precisa também, tá? O que é necessário esse líder para desenvolver sua liderança? Então nós temos aqui, 3.1, sabedoria de coração. A sabedoria de coração nos remete a pensar que há um entendimento, uma iluminação especial para quem está no Espírito. Tais pessoas guardam a sua mente, consagrando-a inteiramente a Deus. Olha que coisa interessante. Paulo recomenda que os trabalhadores sejam esforçados e que sirvam aos senhores da terra como se estivesse fazendo ao Senhor da vida, significando dizer que só obterão êxito aqueles que trabalham cientes de que tudo quanto fazem, fazem-no para o Pai. Dessa disposição de coração surgem os melhores líderes do Evangelho. Então, em primeiro lugar, gente, o que um líder precisa ter? Sabedoria de coração. E o que vem a ser essa sabedoria de coração? É entender que o Espírito Santo está orientando ele e que ao longo dessa orientação, ao longo desse processo, essa pessoa precisa estar também buscando em Deus, todo dia, aprender coisas novas. A gente fala muito de ensino, né? Tem gente que quer ensinar, gosta de ensinar, se candidata a ensinador, se convida para estar ensinando em diversos lugares, mas nunca sentou para ouvir ninguém. Não para ouvir ninguém. Não tira um tempo ali para participar de um evento, sentar para ouvir alguém que alguém possa lhe ensinar, falar.
Eu particularmente sou muito abençoado, gente. Eu estou aqui como um daqueles que também ensinam na EBD. Estou aqui na Central Gospel, tá ok? Eu não estou na Central Gospel, perdão. Estou usando o material do Central Gospel, gosto há muitos outros aí, gente. Há canais abençoadíssimos. Você tem canais aí, um canal muito bom, recomendo, Crente Docente, um canal abençoadíssimo, né? Crente Docente é um bom canal, então você pode estar assistindo também, você deve estar assistindo Crente Docente, você pode estar assistindo também aí, né, outros mais aí relacionados, tem muito canal bom aí, que trazem materiais importantíssimos quanto a ensino, tá? Ligado à EBD, a própria fábrica da EBD, que dispõe materiais abençoadíssimos. Você pode estar aí também na Escola Bereana. A Escola Bereana é quem iniciou. Inclusive eu comecei aqui assistindo muito a Escola Bereana. Aprendi bastante, né? Hoje eu tenho meu conteúdo aqui, meu ensino, mas aprendi muito. Então, resumindo, para fechar isso aqui e não ficar aqui falando e até mesmo acabar sendo invasivo, sabedoria de coração é aquele líder que entende que o Espírito é quem guia, quem rege, quem orienta a liderança dele, que ao longo dessa liderança ele deve também estar aprendendo, buscando, sentando para ouvir, aprendendo com a vida, aprendendo com outras pessoas, tá? Sabedoria de coração. E eu concluo aqui já quase no 3.2, dedicação e esmero. Deixe-me ler. Os sábios de coração jamais farão a obra de Deus sem dedicação ou esmero. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então tá aqui, gente. A atitude individual de quem serve estabelece uma grande diferença entre uma pessoa e outra. Os que trabalham de coração estão preocupados em executar com esmero as suas tarefas. Os que fazem o seu trabalho por mera obrigação ou buscando reconhecimento pessoal não podem jamais atender aos propósitos de Deus. Outro ponto interessante é dedicação, né? A pessoa, um líder, precisa ser dedicado. Ele tem que fazer por amor. Gostar de fazer por amor, não fazer visando benesses materiais, né? Não fazer as coisas visando dinheiro. Tem muita gente que às vezes entra nas redes sociais, em plataformas como essa, visando inscritos. Eu quero inscritos, monetização, dinheiro, bens materiais. Não, a gente está aqui se dedicando. Olha, como eu acabei de falar para vocês, olha a luta que eu estou passando aqui, tentando gravar, muito som, muito barulho. Eu estou aqui buscando, e eu creio em Deus que vai dar certo. Estou aqui por aqueles também que me procuram, enviam mensagens, WhatsApp, dizendo o quanto tem sido abençoado com esse material. O interessante é isso, gente. Seja dedicado, tá? Dedique-se ao máximo e faça as coisas com amor, com zelo. Um aluno hoje já consegue perceber na EBD que se o professor leu ou não a lição. Quando a pessoa está perdidinha da si, você percebe. Tem aquela pessoa que está lendo a lição, mas está perdida, não sabe o que vai falar, não sabe o que vai dizer. Você percebe que a pessoa nem buscou, nem leu, passou a semana inteira, nem pegou na revista, parece que pegou na manhã, ou às vezes na hora ali. Então, que haja dedicação, que haja ensino, tá? E eu quero fechar essa lição deixando aí uma palavrinha. Vamos lá. Deixa eu tirar a minha imagem aqui para ficar mais fácil para nós, né? Ok? Aí nós temos aqui um versículo muito conhecido, e aí nós temos o grego desse versículo, né? Ite diakonia ente diakonia. Ite ho didaskon ente didaskalia. O que quer dizer isso aqui? Ite diakonia ente diakonia. Ite ho didaskon ente didaskalia. Isso aí é um texto que você conhece, Romanos, capítulo 12, 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, né, um ensinador, se é ensino, ensine bem, né, ou seja dedicado ao ensino, depende da sua tradução aí. Então fica para nós aí uma lição importantíssima. Qual é essa lição? Que nós busquemos ensinar com zelo, com esmero, liderar com zelo, liderar com esmero, sermos líderes que fazem a obra de Deus de maneira a amar a obra, de maneira a amar o reino de Deus, tá? Há mais aí uma conclusão, que Deus nos abençoe, mais uma lição, que Cristo Jesus fale gloriosa e poderosamente ao seu coração, em nome de Jesus, tá? Tá aí, gente, mais uma lição, mais uma aula, espero ter ajudado. Peço perdão a vocês, como eu disse, né? Barulho, até para me concentrar foi difícil aqui, devido ao estrondo, que está um som aí arrebentando tudo. Mas Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, eu tenho certeza que vai dar certo. Qualquer dúvida, uma área que não tenha logrado êxito, sinta-se à vontade para procurar-nos aí, para que a gente possa lhe ajudar, lhe auxiliar, em nome de Jesus. Tá? Querendo contactar-nos para estar na igreja de vocês, é só chamar. Tá aí, 999 30 8767. Lembrando
que o prefixo é 27, porque fala do estado do Espírito Santo. Louvores, palestras, EBD, seminário teológico, conferência bíblica, CAPED, o que você precisar. É só chamar que a gente vai aí, minha família e eu, em nome de Jesus, para glorificarmos a Deus junto a vocês. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Até a próxima aula, em nome de Jesus.